Aí pessoal, tudo em paz, tudo tranquilo, oitavo ano. Pessoal, olha só, a gente vai dar continuidade na apostila e eu quero que vocês, com essa videoaula, vocês fiquem com a apostila na mão e abra na página 44. Vocês lembram que na página 44 eu pedi para vocês fazerem, né? Olharem as características, que tipo de grupo, qual a forma de organização deles, cultural, política, e vocês, por exemplo, dos inuits, colocam as características dos inuits, como que vive, a cultura, né? Aqui nós temos, por exemplo, os Tarramurara, né? Pega, coloca toda a característica, alimentação, língua, né? Nenets, característica, localização, costume, Tuaregs, e assim sucessivamente. Isso aqui foi solicitado para vocês para fazerem em casa, né? E quando voltarmos aí, a gente dá o visto, beleza? Só que é o seguinte, a gente está vendo o seguinte aqui, né? Povos, fronteiras e territórios. O texto é esse aqui. Pedi para vocês fazerem em casa. E aí na página 46, a gente tem um texto com dois mapas da África, né? E na outra página aqui, 47, nós temos um textinho com um mapa do Sudão, que a gente vai ver também. Pessoal, olha só, quando a gente fala de povo, fronteira e território, quando eu falo povo é um conceito geográfico, sociológico, antropológico, é um conceito filosófico que diz respeito a um grupo de pessoas, né, que possui características comuns, como por exemplo a língua, a religião, as tradições, os costumes. Isso é povo. Povo é todo e qualquer grupo humano que traz, né, historicamente, características em comuns, né? Por isso que o texto pediu, tá na página 44 e 45, a apostila pediu para vocês escreverem as características, né, dos tuaregs, seus costumes, suas crenças, né? Os aborígenes aqui da Austrália, onde hoje é a Austrália. Austrália, beleza? Aí vocês respondem a perguntinha que tem a ver com, né? Que é muito fácil, muito simples. Aqui, gente, a gente tem uma divisão da África, um mapa da África com a sua divisão colonial. O que o texto vai cobrar da gente aqui, né, para que a gente possa fazer, né? A gente tem que entender que se nós estamos falando de povos, fronteiras e territórios, a gente precisa entender, nós precisamos entender que a configuração do mapa da África colonial, ou seja, quando a África era colônia, por exemplo, da Grã-Bretanha, tem aqui ó, na legenda, da Grã-Bretanha, da França, né, da Itália, enfim, Portugal. Cada corzinha dessa diz respeito, né, à colonização de um país. Né? A Grã-Bretanha era o país que mais possuía, né, colônias na África, beleza? Então eles chegavam lá e colonizavam. Qual o intuito dessa colonização? É explorar o território, explorar a matéria-prima, explorar as riquezas, né, que a África tinha e até hoje tem, até hoje ela é explorada muito, né, por essas mesmas potências. Só que aqui nós temos África, divisão colonial. Aqui era uma divisão colonial que por exemplo, a Inglaterra, que é o país que mais tinha colônias, estabeleceu. Então, toda essa região aqui era da Inglaterra. Do lado aqui, né, do Egito e tudo, nós temos uma outra colonização que era da Itália, por exemplo, a Líbia. Beleza? O que isso quer dizer? Que havia uma fronteira colonial aqui, havia uma divisão colonial aqui quando a África era colônia. Né? Hoje existe ainda? Não, hoje não mais. Né? A gente vai ver o próximo mapa aqui, ó. Esse mapa, divisão atual. Né? Hoje foram criadas as fronteiras artificiais. Né? Foram criados os países e suas fronteiras. E qual a importância disso? Depois da descolonização, eles foram gradualmente criando essas fronteiras. Só que é o seguinte, galera, os caras, quando criaram essas fronteiras artificiais, né, por exemplo, o Egito fazendo fronteira com a Líbia fazendo fronteira com o Sudão, quando foram criadas essas fronteiras artificiais, eles não respeitaram os povos, os costumes da população, né? As tradições, a língua, a etnia. Incorporaram várias culturas em um mesmo país, várias culturas, muitas vezes, vários povos étnicos rivais um do outro. Então, por exemplo, no Sudão do Sul, que a gente vai ver mais à frente,
houve muita confusão, porque a população, já vou explicar o textinho da página 47, vocês com a apostila aí ficam acompanhando, a população do norte, né, do Sudão, é uma população majoritariamente islâmica, né, que professa o islamismo, que tem uma língua, uma cultura diferente da do sul, beleza? Por que isso, pessoal? O sul é cristão, né? A maioria da população professa o cristianismo, acredita em Jesus Cristo. O norte, Maomé. E a gente sabe que religião traz muitos conflitos. E lá existem vários e vários conflitos por causa da religião, que um não respeita o outro. Um quer tomar o poder do outro. Um quer se colocar no poder, né, para manipular e para colocar as verdades deles em prática sem respeitar a opinião religiosa do outro, né? Então existe nessa divisão atual da África muitos conflitos justamente porque foram estabelecidas fronteiras artificiais sem respeitar a etnia, né? Eles poderiam fazer o quê, né? Por exemplo, Angola, que tem muitos conflitos étnicos em Angola. Por quê? Porque existem várias etnias lá, né? E as etnias são basicamente rivais, em um processo histórico aí eles sempre foram rivais. O colonizador português chegou em Angola e colonizou e criou essa fronteira na Angola, colocando grupos étnicos e rivais justamente para que eles se matassem, né? Guerreassem, criassem conflitos entre eles, enquanto os portugueses estavam lá fazendo o quê? Explorando o território. Quando a gente fala aqui subindo aqui, né? Ou descendo, desse textinho aqui da página 47, a novidade que vem do Sudão, o Sudão é esse país aqui, ó, né? Próximo ao Mar Vermelho, já faz fronteira lá próximo com a Arábia Saudita e tudo. Só que é o seguinte, o norte, como eu falei, professa o islamismo e o sul o cristianismo. Por conta disso, muitos conflitos, muitas mortes, guerra civil. O que aconteceu aqui, gente? Nesse textinho vai falar basicamente sobre isso, né? Do Sudão. Esse textinho aqui vai falar sobre isso, olha só. Agora subiu demais, calma. Vamos lá, um pouquinho mais. Aí, olha só. Em 2011, o Sudão do Sul, eles optaram, eles criaram um referendo só no sul do Sudão, né? Para quê, pessoal? Para eles terem a sua independência, se separar do norte, do Sudão, no caso, né? O Sudão era um país colonizado pela Inglaterra, né? A Inglaterra ficou lá até 1956. A Inglaterra ficou lá de 1884, né, até 1956, né? Ficou colonizando essa região. Em 56 eles ficaram independentes. Aí veio o problema, né, com a independência, né, com a liberdade em relação à Inglaterra, veio os problemas. Que é exatamente isso. Esses problemas de ordem religiosa, de ordem étnica, de costumes, de valores diferentes que eles têm, né? Então eles, né, chegaram e em 2011 eles conseguiram, através de muitas batalhas, de muitas lutas, virar independente. Então o Sudão hoje é um país independente, beleza, galera? Por isso que fala a novidade que vem do Sul, justamente por conta dessa guerra civil, eles conseguiram a sua independência. Pessoal, aqui tem as perguntas que vocês irão responder de acordo com o texto, tá? Qualquer dúvida vocês me mandem aí no WhatsApp, se não entendeu, tá? Que eu vou tirando as dúvidas de vocês, beleza? Só para a gente estabelecer aqui o seguinte, que território, estado, né, fronteira, país e nação é muito complicado, né? É muito complicado porque as mais variadas fronteiras do planeta, dos países, eles foram estabelecidos através de muito sangue, de muitas guerras, de muitos conflitos. E até hoje existem vários povos no mundo, né, no mundo que possui que tem conflitos por conta das fronteiras, nessas fronteiras artificiais que foram criadas sem levar em consideração as fronteiras étnicas, né, que cada povo tinha. Beleza, pessoal? Então, assim, qualquer dúvida vocês mandam para mim, que eu vou tirando as dúvidas. Tranquilo? Valeu, um abraço.